Edu, tomado pela coragem e indignação, enfrentará o pai como nunca antes, defendendo a mãe de uma vida de humilhações. O confronto físico entre pai e filho marcará um divisor de águas, trazendo à família a força de lutar contra os abusos. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Anitta, Guto e Edu finalmente darão o primeiro passo para romper o ciclo de violência, enquanto Nelson sairá humilhado, deixando para trás uma família determinada a não mais se calar. Edu diz, gritando com a voz firme: "Agora escuta bem, Nelson. Eu sou o homem dessa casa. E se você ousar desrespeitar minha mãe, o Guto e eu de novo, você vai aprender o que é morar na rua." Tudo deverá acontecer logo após Edu, Anitta e Guto estarem juntos na cozinha, em um momento descontraído. Enquanto Anitta prepara o jantar, os três riem e conversam sobre assuntos do dia. O clima leve é bruscamente interrompido quando Nelson, marido de Anitta e pai dos meninos, entra em casa visivelmente irritado com problemas no trabalho. Nelson diz: "Esse jantar já está pronto ou vou ter que esperar a vida inteira?" Anitta, mantendo a calma, responde enquanto mexe na panela: "Falta pouco, Nelson. Por que você não vai tomar um banho enquanto termino?" A resposta, em vez de acalmá-lo, só aumenta a raiva de Nelson. Ele se aproxima de Anitta, apontando para a panela com desdém. "É o mínimo que você deveria fazer. Eu chego em casa cansado e nem isso você consegue deixar pronto na hora certa." Anitta, tentando evitar um conflito maior, responde com voz firme, mas ainda controlada: "Só mais alguns minutos, Nelson. Já está quase pronto." A resposta parece incendiar a fúria de Nelson. Em um gesto brusco, ele empurra a panela que Anitta estava mexendo. O conteúdo quente espirra na mão dela, fazendo-a soltar um grito de dor. Edu e Guto, que observavam a cena perplexos, levantam-se imediatamente. Edu diz gritando: "Pai, o que você está fazendo? Tá louco? Olha o que você fez na mão dela." Nelson, sem mostrar qualquer remorso, olha para Anitta com frieza: "Agora você não precisa fazer janta nenhuma. Vai preparar meu banho, Anitta." Anitta, ainda segurando a mão machucada, evita o olhar de Edu e Guto. Ela engole a dor e a humilhação, abaixa a cabeça e segue para o banheiro, obedecendo às ordens de Nelson. Edu, visivelmente transtornado, tenta ir atrás dela, mas Guto o segura pelo braço. "Calma, Edu. Se você encarar ele agora, vai piorar tudo." Edu se livra da mão do irmão e encara Nelson com raiva, mas permanece em silêncio. O ambiente antes acolhedor é tomado pelo peso da violência e da submissão. Nelson se senta à mesa com a expressão carregada, sem notar o ódio nos olhos dos filhos. Edu, ainda furioso com o que acabara de presenciar, vira-se para Guto, que permanece sentado com a cabeça baixa, visivelmente abatido. Edu diz: "Não é certo o pai tratar a mãe desse jeito, Guto. Ela não merece isso." Guto, evitando o olhar do irmão, balança a cabeça lentamente, sua tristeza evidente. "Eu sei, Edu, mas o que a gente pode fazer? Ele sempre foi assim." Edu respira fundo, lutando contra a raiva que ameaça explodir. Ele olha para a porta do banheiro, onde Anitta tinha desaparecido, e cerra os punhos. Momentos depois, Anitta retorna à cozinha, segurando um pano úmido sobre a mão machucada. Ela tenta manter uma expressão serena enquanto se dirige aos filhos. Anitta diz com um sorriso forçado: "Vão para a mesa, meninos. Eu já levo a comida para vocês." Mas antes que ela pudesse passar, Edu segura gentilmente o braço dela. Ele olha diretamente em seus olhos, sua voz carregada de preocupação. Edu diz: "Mãe, você tá bem?" Anitta hesita por um instante, mas logo força um sorriso fraco. "Claro que tô, filho. Tá tudo bem." Edu balança a cabeça em negação.
não acreditando nas palavras da mãe. Ele mantém o tom calmo mais firme. Você não deveria aceitar isso, mãe. O pai não tem o direito de tratar você assim. Você não merece isso. Anita baixa o olhar, tentando evitar a conversa. Seu pai só tá estressado, Edu. Vai passar. Ele não é assim sempre. Edu diz: Não, mãe, isso não é estresse. Isso é abuso. E você sabe disso. Você não pode continuar deixando ele agir assim. Anita olha para Edu com os olhos marejados. Mas antes que pudesse responder, a voz áspera de Nelson ecoa pela cozinha. Nelson diz irritado: Anita, o que está demorando tanto? Anita imediatamente se vira para o marido, o sorriso forçado retomando o rosto. Ela coloca uma mão no ombro de Edu, como se pedisse para ele parar. Vai para a mesa, Edu, por favor. Edu hesita, mas a expressão no rosto da mãe, um misto de medo e resignação, o faz recuar. Ele solta o braço dela relutante, mas com os olhos fixos no pai, que aparece na porta da cozinha, com semblante carregado. Anita arruma a mesa com cuidado, servindo os pratos enquanto Nelson se senta. Já começando a perguntar sobre o dia de Guto, Nelson diz: E então, Guto, como foi o dia, meu filho? Guto, desconfortável, responde em tom baixo, sem querer prolongar a conversa. Foi tranquilo, pai. Nada demais. Edu, ainda irritado com os acontecimentos anteriores, permanece em silêncio, observando a dinâmica à mesa. Nelson, impaciente, grita em direção à cozinha: Anita, será que dá para apressar e servir logo a minha comida? Anita, com o olhar cansado, apressa-se para preparar o prato dele. Já estou levando, Nelson. Só um minuto. Ao vê-la entregar o prato ao marido, Edu revira os olhos, irritado com a submissão da mãe. Nelson pega o garfo e começa a comer rapidamente, mas logo solta um grito, empurrando o prato. Nelson diz: Que droga é essa, Anita? Tá querendo me queimar vivo? A comida tá pelando. Ele joga o garfo na mesa com força, assustando Guto e Anita. Ela, nervosa, pega o prato rapidamente, tentando acalmá-lo. Anita diz: Me desculpa, Nelson. Vou esfriar o prato para você. Nelson, no entanto, começa a gritar ainda mais alto: Incompetente! Não consegue fazer nada direito? Isso é tudo que você sabe fazer? Me servir comida quente e errada? Você só atrapalha. Anita baixa a cabeça, murmurando desculpas, mas Edu não consegue mais se conter. Ele bate na mesa com força, o som ecoando pela sala, e se levanta gritando. Edu diz: Chega! O grito surpreende a todos, e por um instante, o silêncio domina o ambiente. Nelson, com o rosto vermelho de raiva, encara Edu com os olhos ameaçadores. Nelson diz: O que você pensa que está fazendo, moleque? Tá achando que é quem para falar assim comigo? Edu, com os olhos fixos no pai, não recua. Ele respira fundo e com a voz firme responde: E o que você pensa que está fazendo? Você acha que é o dono da minha mãe? Que tem o direito de tratar ela como se fosse uma empregada? Ou pior, como se fosse nada? Nenhum marido tem o direito de agir assim. Nelson se levanta bruscamente, derrubando a cadeira no processo, e caminha em direção a Edu, tentando intimidá-lo. Nelson diz furioso: Quem você pensa que é para me ensinar como tratar a minha mulher? Você esqueceu quem manda nessa casa? Anita, desesperada, tenta intervir, colocando-se entre os dois. Por favor, Nelson, calma. Edu, não faz isso. Mas Edu não se deixa intimidar. Ele dá um passo à frente, encarando o pai com determinação. Edu diz: Eu sei muito bem quem manda aqui. Você. Você acha que é um rei, mas tudo que faz é humilhar e machucar quem está ao seu redor. E isso precisa parar. Nelson, com o rosto ainda mais vermelho, tenta intimidar o filho, mas Edu não recua. Ah, é? E você vai fazer o quê, hein? Vai bater no seu pai? Vai me expulsar?
A tensão na cozinha chega ao ápice quando Anita tenta desesperadamente impedir a discussão. Ela, com lágrimas nos olhos, segura no braço de Nelson, tentando acalmá-lo. Anita diz: Nelson, por favor, para com isso. Mas o gesto de Anita só piora a situação. Nelson, furioso, vira-se bruscamente para ela e a atinge com um tapa no rosto. O som ecoa pela cozinha e Anita recua, levando a mão ao rosto em choque. Nelson diz, gritando: Não toque em mim! Sai de perto! Guto, assistindo a cena, fica paralisado com os olhos arregalados, dividido entre o medo e a vontade de fazer algo. Edu, por outro lado, alcança o limite da paciência ao ver o tapa no rosto de sua mãe. Ele parte para cima de Nelson sem hesitar. Edu diz: Você passou dos limites. Edu transfere um soco no rosto de Nelson, que o pega de surpresa e o deixa desnorteado. Nelson cai no chão atordoado, mas Edu não para. Ele se joga sobre o pai, desferindo mais golpes enquanto grita. Edu diz: Nunca mais encosta nela! Nunca mais trata minha mãe desse jeito! Nelson tenta se proteger com os braços, mas Edu continua a atacá-lo, movido pela raiva acumulada dos anos de abuso. Anita, desesperada, se joga sobre Edu, tentando impedi-lo. Anita diz, chorando: Para, Edu, por favor, para. Edu, respirando pesado, reluta, mas finalmente para. Ele se levanta ofegante, enquanto Nelson, machucado e humilhado, tenta se afastar, se arrastando pelo chão. Edu diz: Agora escuta bem, Nelson. Eu sou o homem dessa casa. E se você ousar desrespeitar minha mãe, o Guto ou eu de novo, você vai aprender o que é morar na rua. Com o rosto marcado pelos golpes e o olhar cheio de medo, balança a cabeça concordando, incapaz de dizer uma palavra. A Anita, ainda em lágrimas, olha para Edu, chocada com a explosão de raiva do filho. Nelson diz: Tá bom, eu entendi. Edu mantém o olhar no pai com um aviso, enquanto Guto continua parado no canto, visivelmente abalado com tudo o que aconteceu. Melhor para você que tem entendido. Nelson se arrasta para fora da cozinha, envergonhado e derrotado. Anita, ainda tentando processar o que aconteceu, olha para Edu com uma mistura de preocupação e alívio. Anita diz: Edu, você não precisava. Edu, com os olhos marejados, segura as mãos da mãe. Eu precisava, mãe. Alguém precisava fazer ele parar. Guto, finalmente saindo do choque, se aproxima de Anita e Edu, colocando uma mão no ombro do irmão. Guto diz em tom baixo: Ele tá certo, mãe. Isso não podia continuar. A cena termina com os três juntos na cozinha. Um momento de tensão, mas também de libertação. Enquanto o peso do que aconteceu paira no ar, Nelson, ferido física e emocionalmente, desaparece pelo corredor, deixando para trás uma família unida pela coragem de finalmente enfrentá-lo. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.